Fala pessoal, tudo bem? Aqui com vocês, professor Elton Borges, para resolver mais uma questão do concurso Soldado PM São Paulo, segunda 2023. Então não se esqueça, está gostando do meu trabalho? Se inscreve no meu canal, compartilha, comenta e me acompanha na minha rede social, professor Elton Borges. Vem comigo para o meu quadro. Então, toma aqui a questão. A questão é a seguinte: uma caixa d'água de uma escola em formato de cubo tem medidas internas de 4 metros. Em um determinado dia, essa caixa continha 3/4 de sua capacidade de água. Durante o serviço de limpeza, foram gastos 19.200 litros da água que estava na caixa, ou seja, 19,2 metros cúbicos. Após o serviço, o volume de água que restou na caixa correspondeu da sua capacidade total. Então, nesse caso, a questão aqui está querendo a razão. Lembrando que ele podia te pedir o percentual, tá bom? Então, vamos voltar para a leitura. Ó. Uma caixa d'água de uma escola em formato de um cubo. Então, a questão, primeiro passo aqui, ela está tratando de uma questão de sólido geométrico, né? Então, para a VUNESP, soldado PM, a gente pensa normalmente num prisma reto, que é o paralelepípedo, ou ainda no cubo, que é um caso especial. Então, qual é o caso especial do cubo? Que todas as suas arestas, ou seja, todas as suas dimensões, são iguais. Então, uma forma de você enxergar isso aqui bem legal é o seguinte, ó. Faz um ponto aqui, ó, certo? A partir desse ponto, vamos puxar as três dimensões. Para a esquerda, para cima e na diagonal, tá? Então, agora nós temos, ó, como é um cubo, as três dimensões são iguais. Então, aqui é 4 metros, aqui é 4 metros e aqui é 4 metros. A questão trata sobre volume, né? Volume ou capacidade, mas a ideia é a seguinte, o que é volume? É o produto das três dimensões, comprimento vezes largura vezes altura, que a gente normalmente escreve como H, tá? Então, você tem as três dimensões, comprimento, largura e altura. Simples assim. Então, só lembrar disso. Lembrar que eu preciso destacar as três dimensões e o que é volume. A partir daí, nós vamos resolver a nossa questão, tá? Então, olha só. Primeiro passo. Vamos analisar o volume dessa caixa. Ou seja, a capacidade total dela. Então, ó, o volume dessa caixa é o produto das três dimensões. Ou seja, 4 vezes 4 vezes 4. Ou seja, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 40 com 24 vai dar 64. O que, professor? Metro vezes metro vezes metro. Ou seja, metros cúbicos. Então, nós encontramos qual é o volume dessa caixa. Tá? A gente vai ver que daqui a pouco ele está trabalhando com... tem a questão ali do litro, né? Que é capacidade. Então, antes de dar continuidade a essa questão aqui, né? Eu gostaria que você lembrasse um pouco sobre unidade de medida, tá? Toda unidade de medida possui uma unidade padrão. À sua direita são os seus submúltiplos, à sua esquerda são os seus múltiplos. Os seus submúltiplos sempre serão deci, centi, mili. E os seus múltiplos sempre serão deca, hecto, quilo. E em cima disso, as principais unidades de medida que a VUNESP vai trabalhar com você são essas, tá? Comprimento, área ou superfície, volume e capacidade. Então, qual a unidade padrão de comprimento? É o nosso metro. Seus submúltiplos são decímetro, centímetro e milímetro. Seus múltiplos são decâmetro, hectômetro e quilômetro. Área ou superfície, né? Qual é a unidade padrão? Metros quadrados. Quem são os seus submúltiplos? Decímetros quadrados, centímetros quadrados e milímetros quadrados. Quem são os seus... submúltiplos, né? E quem são os seus múltiplos? Decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. Unidade de medida de volume. Que é a unidade padrão? Metros cúbicos. Seus submúltiplos são decímetros cúbicos, centímetros cúbicos e milímetros cúbicos. Seus múltiplos são decâmetros cúbicos, hectômetros cúbicos e quilômetros cúbicos. E aí eu tenho capacidade. Que é a unidade padrão de capacidade? Litro. Seus submúltiplos são decilitro, centilitro, mililitros. E os múltiplos são decalitro, hectolitro e quilolitro. E aí ainda existe uma relação, que é bom o aluno guardar no coração, uma relação entre volume
e capacidade, uma relação de conversão direta de 1 para 1, que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Ou seja, digamos que você tenha 1000 decímetros cúbicos. É a mesma coisa que você falar que você tem 1000 litros. E aí é só brincar de converter dentro da mesma unidade de medida. Outra coisa que eu gosto de destacar. Como é que a gente faz a redução de escala? Por exemplo, eu quero ir de metro para centímetros. Eu vou andar quantas casas? 2 casas para a direita. Ou seja, vou andar 2 casas para a direita. Agora, se eu quisesse de metros quadrados para centímetros quadrados, ou seja, lá em área e superfície, quantas casas são? 2 casas para a direita. Mas como o expoente é 2, você multiplica o resultado por 2. Então, 2 vezes 2 vai dar um total de 4. Então, de metros quadrados para centímetros quadrados, na verdade, eu vou dar 4 casas para a direita. Mesmo pensamento eu vou aqui em volume, ó. De metros cúbicos para centímetros cúbicos. São quantas casas? 2 casas para a direita. Mas multiplica por 3, porque o expoente é 3, vai dar um total de 6 casas. Então, na verdade, serão 6 casas para a direita. Quando você volta aqui para a capacidade, ó, não tem expoente. Então, se eu quisesse de litro para centilitro, são 2 casas para a direita, são 2 casas para a direita. Deu para entender essa sacada aí? Então, o quadrado e o volume, lembra o seguinte, você conta o número de casas para a direita ou para a esquerda que seja e multiplica pelos expoentes. Se for área, multiplica por 2. Se for volume, multiplica por 3. Tranquilo? Vamos voltar aqui na questão. Então, olha só, eu sei a capacidade total desse camarada. É 64 metros cúbicos. Vou verificar depois se eu preciso converter ou não para capacidade, ou seja, para litros. Aí vamos lá. Durante... Aí, cadê? Vamos lá. Em um determinado... Vamos tirar a informação. Em um determinado dia, essa caixa continha 3/4 de sua capacidade de água. Então... Opa, pulei. Em um certo dia, ele tinha 3/4 da capacidade. Qual foi a capacidade que a gente chegou? Que ele tinha 64 metros cúbicos. Então, ele vai ter 3/4 de 64 metros cúbicos. Né? Isso aqui é fácil, né? Por 4 dá 1, por 4 vai dar 16. Ou seja, eu tenho 3 vezes 16. 30 com 18 vai dar 48 metros cúbicos. Então, naquele dia, ele tinha, a sua caixa d'água, ela continha 48 metros cúbicos. Então, não estava o total, tinha apenas 3/4, né? Podia ter falado em percentual, tinha apenas 75%, né? Que é a mesma coisa aqui. Show de bola. E aí eu volto para cá. Durante o serviço de limpeza, foram gastos 19.200 litros, ou ainda 19,2 metros cúbicos. Então, vamos também destacar isso, ó. Foram gastos 19,2 metros cúbicos. Por que eu vou usar isso? Porque eu estou em metro cúbico, tá? Então, se for um gasto 19,2, depois que eu usei, quanto é que fica? Então, basta tirar, né? Menos 19,2 metros cúbicos. Então, operação com decimal, olha só. Você tem 48 e vou tirar 19,2. Completa com 0, né? E faz a subtração. É muito importante saber trabalhar com decimal. Então, empréstimo falando de 7, que é equivalente de 10, ó. 10 menos 2, 8, vírgula embaixo de vírgula. 7 menos 9 não tira, então vai emprestar. Empréstimo falando de 3, 10 mais 7 vai dar 17. Então, quando empresta para o lado, empresta 10, né? 17 menos 9 vai dar 8. E 3 menos 1 vai dar 2. Então, ao usar 19,2 metros cúbicos da minha caixa, sobrou quanto? Sobrou 28,8 metros cúbicos. Volta lá na questão. E aí ele vai perguntar o quê? Né? Após esse serviço, o volume de água que restou na caixa correspondeu à sua capacidade total. Então, olha só. Restou 28, né? 28,8 metros cúbicos.
E nós sabemos que a capacidade total da caixa é de 64 metros cúbicos. Então, eu vou ter agora a seguinte relação: 28,8 dividido por 64. Lembrando que aqui em cima está em metros cúbicos e aqui embaixo também está em metros cúbicos. Ou seja, para poder operar unidade de medidas, é necessário obrigatório que esteja na mesma unidade de medida e na mesma escala de redução. Então, é volume e está na mesma escala de redução que é metros cúbicos. Então, eu posso eliminar. Então, isso aqui é a mesma coisa que 28,8 dividido por 64. Vamos verificar se é isso que ele quer mesmo. Ele quer o volume da água que restou, que é o 28,8, em relação à capacidade total. E aí ele quer a razão em relação a isso. Então vamos ajeitar aqui, ó. 28,8, pessoal, escreve ele em forma de fração decimal. É o número sem a vírgula dividido por... Quantos casas decimais eu tenho? 1 sobre 10. Dividir por 64 é multiplicar pelo seu inverso. Então, 1 sobre 64. Ó. Então eu fiz uma escrita melhorzinha aqui, tá? Agora dá para brincar de simplificar, ó. Por 2 vai dar 32. Por 2 vai dar 144. Por 2 vai dar 16. Por 2 vai dar 72. Opa, 72 é por 8. Vai dar 9. Por 8 vai dar 2. Então, olha só. O que sobrou para mim? Em cima ficou 9 vezes 1, que é 9. Embaixo ficou 10 vezes 2, que vai dar 20. Então, 9/20 é a nossa fração irredutível, ou seja, não tem mais como simplificar. Lembra lá o conceito de fração irredutível e fração equivalente. Uma fração é dita irredutível, ou seja, não tem mais como simplificar, quando o MDC entre o numerador e o denominador for igual a 1. Se o MDC entre o numerador e o denominador for diferente de 1, é porque essa fração é equivalente, ou seja, ainda dá para simplificar. Então, chegamos nos 9/20, que eu acho que é o que ele quer, ó. Resposta eco, tá? Ou seja, o volume de água que restou na caixa em relação à capacidade total é igual à razão de 9 para 20, tá ok? Lembrando, pessoal, e eu gostaria de enfatizar isso, que ele poderia pedir isso aqui em percentual. Então, 9/20 é quanto em percentual? Você iria multiplicar por 100%, ó, e achar, ó, 100 por 20 dá 5. 5 vezes 9, 45%. Então, por exemplo, se ele perguntasse qual é o percentual, né, da água que sobrou em relação à capacidade total, 45%. Olha só que interessante, é a mesma resposta do que 9/20. Tá bom? A VUNESP tem trabalhado bastante essa questão de conversão entre fração, razão e percentual. E de percentual para razão ou fração. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, comenta aqui e nos encontramos numa próxima questão. Um forte abraço.